Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Antes de a gente começar, feche seus olhos no seu lugar e vamos orar. Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, primeiramente para lhe pedir perdão pelas nossas falhas, nossos erros, nossos pecados. Mas nós estamos aqui também para lhe agradecer por esse momento maravilhoso que o Senhor está nos concedendo. Senhor, fala ao nosso coração, Pai. Que nós não venhamos sair daqui da forma que a gente chegou, Pai, mas que nós venhamos sair daqui transformado pela Tua palavra, Senhor. Assim eu oro e te agradeço. Amém. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Vai dizer assim: E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? O tema dessa palavra, eu queria dizer assim, Jesus está conosco no meio da tempestade. E a gente vai ver aqui que Jesus, no capítulo 14, vai falar aqui também da morte de João Batista e também da multiplicação dos pães. E nessa multiplicação dos pães estava ali uma multidão. E ali Jesus fez aquelas multiplicações ali dos pães. Aí chega uma hora que Jesus diz assim, no versículo 22, E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Aí estava algumas pessoas ali e Jesus disse assim, vocês, os discípulos, vão, entram no barco, passam para o outro lado, que eu vou despachar aqui essa multidão. E no versículo 23, que é o primeiro ponto que a gente vai pautar aqui, a palavra de Deus vai dizer assim: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. O momento de oração, Jesus ele tinha esses momentos a sós com Deus. E é um momento de a gente refletir, né? Orar sozinho. E muitas das vezes a gente se enche de atividades, né? Trabalho, obra, os afazeres em casa. E muitas das vezes a gente acaba se atrapalhando nesses momentos a sós com Deus. E Jesus ele é um exemplo para a nossa vida. E ele tinha esse momento a sós. Se Jesus tinha esse momento a sós, quem dirá nós, não é não? Então a gente vai ver que Jesus estava ali sozinho. Tinha despedido a multidão e mandado seus discípulos ir para o outro lado. E o momento de oração é muito importante para a nossa vida. É bom orar com toda a igreja junto, é maravilhoso. Mas como é que está o nosso momento a sós com Deus? Que muitas das vezes a gente se enche de coisa e acaba passando um dia sem ter esse momento a sós com Deus. E Jesus ele tinha esse momento. E a gente tem que aprender com Jesus.
E um momento de oração, ela é muito importante, ela é muito bom, porque a gente está conversando com o Pai, e é nesses momentos que a gente abre o jogo para Ele, mostra para Ele as nossas dificuldades, mostra para Ele, fala para Ele o que está nos afligindo, o que está nos deixando desesperado muitas das vezes. E nesse momento é muito bom. Por quê? Porque também muitas das vezes quando vem a dificuldade, a gente está ali, alicerçado, firme, tendo encontro com Jesus. E muitas das vezes as pessoas falam assim, nos eventos, vamos para o encontro com Deus. Nada contra isso, é muito importante. Já veio testemunho de muitas pessoas dizendo, eu tive um encontro ali, foi maravilhoso. Mas a gente pode ter um encontro com Deus todos os dias. A gente não é preciso de ter algum evento para ter esse encontro. E muitas das vezes as pessoas esperam esse evento para ter um encontro e uma intimidade mais profunda com Deus. E a oração, ela é muito importante. Se eu chegar e perguntar aqui para todos vocês qual foi a oração que Jesus respondeu, eu vou ficar aqui e a gente vai passar aqui, acho que um tempão. Em um momento só que você teve com quem? Com Deus. Em um desses momentos que eu tive com Deus, eu tinha acabado de me converter dentro da penitenciária. Eu comecei a conhecer Jesus Cristo. E eu tinha já caído preso pela segunda vez. Na segunda vez eu me converti. Aí eu, começando a ler a Bíblia, né, e via, né, que tinha esses momentos assim, Jesus tinha esses momentos a sós de oração. E eu disse assim, rapaz, eu vou começar a orar. E eu vou ver o que vai acontecer. Estava recém-convertido e me converti lá dentro da penitenciária. E quando chegou lá, na segunda vez que eu caí preso, eu passei 1 mês e 16 dias. E nesse 1 mês e 16 dias, eu passei 30 dias na triagem para poder ser transferido para outra penitenciária. E né, quando eu cheguei nessa outra, eu disse assim, o aniversário da minha esposa está pertinho. E eu quero sair daqui antes do aniversário da minha esposa. Mas eu vou fazer um propósito com Deus. Eu vou orar bastante para que isso venha acontecer. E chegava na madrugada, eu estava ali orando. Pela manhã eu estava ali orando. Na cela onde eu estava era só eu que era convertido. Os outros pessoal lá era tudo do mundão. E eu lá orando na madrugada, de manhã. E eu disse assim, Jesus, nem como se fosse hoje. Se o Senhor realmente existe, me tire daqui antes do aniversário da minha esposa, porque eu quero dar esse presente para ela. E Jesus, ele é muito bom. O poder da oração não está em quem faz, mas em quem a ouve, que é Jesus. E eu com o coração quebrantado, eu disse, Jesus, me tire daqui, tal dia, porque eu quero dar esse presente para minha esposa. E passou dia, passou, e faltava 3 dias para o aniversário da minha esposa. E justamente, pelo horário da tarde, o agente penitenciário chegou lá e disse, Valdeir Amorim Pereira, estava lendo a Bíblia no livro de Salmo. Eu disse, oi, sou eu. Ele, sai daí que o teu alvará já chegou. A gente vai ver que é muito bom o momento a sós com Deus. E a gente vai ver vários relatos, vários testemunhos de pessoas que chegaram ali, eu tive um encontro com Jesus, ali orando, e Jesus me respondeu. Muitas das vezes, irmão, a gente passa por momentos muito difíceis, mas esse é no momento a sós com Deus, que Ele trata com nós, que Ele nos aconchega, nos abraça, acalma o nosso coração. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez você deixou até de ter esses momentos a sós com Deus pelos afazeres diários. Trabalho, os afazeres em casa, estudo, e deixou aquele tempo que você tinha de lado. Mas eu convido a você a ter esses momentos de novo, porque é um momento muito bom. E eu gosto de me programar nesses momentos. Tipo, eu trabalho à noite, e lá no serviço, eu entrego o plantão 7 horas da manhã. Quando chegar às 6, eu tenho logo o meu momento. Porque eu tenho minha programação disso, ó, lá em casa tem minha filha, tem meu filho, que minha filha é uma benção, vale por 5. Aí ali a cara fica na correria, graças a Deus, né? E eu disse assim, pai, eu vou orar de manhã, porque eu tenho meus afazeres lá em casa. Então eu gosto de me programar. Às vezes acontece algum imprevisto, né? Mas sim, para honra e glória do Senhor, eu vou fazer 8 anos nessa caminhada. Mas eu nunca passei um dia sem orar.
Nunca passei um dia sem ter esse momento a só com Jesus. Até porque eu sei de onde Ele me tirou. Até porque eu já sei quantas respostas Ele já me deu nesses momentos a sós. E aqui a gente vai ver no versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegara já à tarde, estava ali só. Eu já vi pessoas que disseram assim para mim: irmão, bora ali no monte orar. Porque Jesus, Ele gostava desse lugar e ali Ele atende logo as nossas orações. Disse: irmão, tu tá subindo ao monte com a intenção errada. Porque Jesus está em todos os lugares. Aí não, irmão, bora lá, porque quando tu subir no monte, tu vai logo sentir a presença, não sei o que. Eu disse: irmão, eu já senti tanta presença de Jesus no meu quarto, no meu local de trabalho. Não é preciso subir no monte. Não, porque ali as coisas começam sobrenatural, não sei o que, tem aquela presença de talvez tu tá até sentindo só aquele vento da litorânea e tá achando que aquele ali é totalmente a presença de Jesus. Mas só que tem muitas pessoas que pega esse versículo e interpreta de uma maneira errada. Não é só no monte que Jesus escuta nossas orações. É no monte, é no quarto, é no teu trabalho, às vezes até dentro do banheiro, tu banhando, tomando banho ali, conversando com Jesus. Então, a gente só tem que ter os nossos momentos a sós. E a gente vai ver que Jesus, Ele tinha esse momento. E a gente tem que aprender com Jesus sobre isso. E no versículo 24, vai começar a dizer: e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. As ondas estavam batendo no barco. Talvez você está aqui essa noite e tem várias ondas batendo no seu barco. Mas eu quero lhe dizer que Jesus está contigo nesse barco. Talvez a onda que está batendo no seu barco seja num relacionamento que está passando por um momento difícil com seu marido ou com a sua esposa. Mas eu quero dizer que Jesus está contigo nesse barco. As ondas podem estar batendo nas partes das finanças. Eu quero dizer que Jesus também está no controle disso. E muitas das vezes a gente se desespera. E nesse ano mesmo, aconteceu uma situação comigo, com a minha esposa lá em casa. Na casa onde a gente morava, de aluguel. E a gente estava passando por um momento difícil. E nesse dia a gente não tinha nada para comer. Eu disse assim: pode faltar para nós, mas não para os nossos filhos. O dos nossos filhos tinha, mas o nosso não tinha um jantar. E eu cheguei, eu disse para minha esposa: a gente não tem nada para comer hoje, eu não quero ir lá na casa da minha mãe. Aí ela: então a gente vamos ficar aqui. A gente fez logo, foi um jejum, aquele jejum forçado, porque não tinha. Né? Mas eu deixei minha esposa na sala e eu cheguei lá na minha geladeira, cara. E eu disse: Jesus, aqui não tem nada. Aqui só tem água. O armário aqui não tem nada. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, que a onda bateu aqui agora. E a gente não tem nada para comer. E eu botei minha mão na geladeira mesmo. Eu sou desses caras assim mesmo, de chegar e dizer: não, Jesus vai, eu creio que o negócio vai acontecer. E eu cheguei lá e disse: Senhor, minha geladeira está parecendo uma piscina, só tem água assim. E foi desse jeito, gente. Tá quase saindo um golfinho daqui de dentro. Me ajuda, Senhor, porque a tempestade chegou. Gente, e Jesus é muito bom. E para honra e glória do Senhor, eu vim aqui num culto no outro dia. E num culto, eu recebi uma cesta básica. É a hora que a gente estava precisando. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele está no controle de tudo. De tudo, Jesus, Ele está no controle. Muitas das vezes a gente se desespera. Muitas das vezes a gente fica angustiado. Mas Jesus está ali conosco. Todos os dias. Até a consumação dos tempos. Foi preciso subir no monte para orar, para eu pedir um alimento? Não. Foi só preciso eu chegar e ser sincero com Jesus. E desabafar. E talvez você está passando por um momento difícil. Financeiramente, no casamento, ou até no trabalho.
Desabafa com Jesus. Esses momentos a sós que a gente tem com Ele é muito bom. E nesses momentos a sós que eu tive com Jesus, eu dizia para Ele: Senhor, me ajuda a perdoar. Me ajude a perdoar o meu próximo. Porque eu tinha um rancor, um ódio muito grande que o inimigo criou no meu coração. Mas foi através da oração, através da palavra, Jesus foi me libertando de tudo isso. E quando eu tinha esses momentos, chegou um dia que a minha prima manhava orando de madrugada, uma prima que morava lá na casa da minha mãe, ela dizia: rapaz, de manhã teu filho quase me mata do coração. E minha mãe: por quê? Porque eu fui sair aqui na sala, teu filho estava ali orando ali, lá na sala eu peguei um susto, quase eu volto correndo. Mas era desses momentos que eu dizia para Jesus: Jesus, o vento está batendo tão forte, porque os caras estão querendo me matar ainda. Porque da vida que eu vim, eu tinha muito inimigo na época. Jesus, eu quero andar de boa no bairro onde eu moro, de cabeça erguida, poder sentar na porta com a minha família. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Jesus acalmou essa tempestade, acalmou esse vento. E para a honra e glória do Senhor, eu ando para cima e para baixo. E é por isso que eu gosto de ter esses momentos a sós. E foi um desses ventos que chegou a bater na minha vida, na vida da minha família. Mas eu quero te dizer essa noite que Jesus está contigo no meio da tempestade. Você não está sozinho. Ele não te abandonou. A Bíblia diz o quê? Que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu quero lhe dizer que essa alegria vai chegar no seu coração. Eu quero lhe dizer que essa alegria vai chegar no teu casamento. Não deixe de orar. Seja perseverante na oração. A Bíblia nos ensina isso aí. Seja perseverante na oração. Orai sem cessar. Mesmo que as ondas estejam batendo no teu barco. Mesmo parecendo que as coisas não estão dando certo, está dando tudo errado. Mas eu quero te dizer que Jesus está no controle de tudo. A gente tem aquele pastor que ele é muito famoso. Ele prega super bem, que é o Augusto Nicodemo, se eu não me engano. Ele vai falar num dos vídeos dele sobre a oração. Muitas das vezes, né, é como ele diz, a gente ora e não sente que tem a pessoa do outro lado. Mas o segredo está o quê? Na perseverança, na fé, na confiança. E Jesus, ele estava ali. E a Bíblia vai dizer o quê? Versículo 25. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E na quarta vigília da noite, entre as 3 ou as 6 da manhã, Jesus chegou ali, fazendo o quê? Andando por cima do mar. A gente vê aquele Gabriel Medina, né, que esse cara é fera ali naquele surf. Se aquele cara era fera, o nosso Pai Jesus fazia era andar em cima das águas. Eu quero lhe dizer que a dificuldade que você está passando não é maior do que o Jesus que você serve. As lutas que você está enfrentando não é maior do que essa onda que está batendo no seu barco, ou desse vento forte que atingiu o seu barco. Eu quero lhe dizer que Jesus, ele está no controle. E ele não perde o controle de nada. Talvez você chegou aqui essa noite totalmente desesperado. Totalmente, eu vou receber ali uma palavra, eu quero ver Jesus falando comigo. Mas não é preciso vir só aqui para Jesus falar com você. Tem que ter os nossos momentos com Ele. Tem que ter os nossos momentos a sós com Ele. E aqui, Jesus estava andando o quê? Sobre as águas. O que Jesus estava mostrando para os discípulos? Eu tenho um controle até nas águas. Até nisso aqui eu mando. E os discípulos ali estavam desesperados. Vento forte batendo naquele barco. E talvez esse vento forte está batendo tanto no seu barco que você está pensando até em desistir. E eu quero dizer para você, não desista. Não desista. Seja um homem ou uma mulher de oração. Seja um homem ou uma mulher que confia totalmente em Jesus. Porque Jesus, ele muda o cenário de uma hora para outra. Muitas das vezes a gente está aqui passando por um momento tão difícil aqui, a onda está batendo tão forte, a gente tem esse momento com Jesus, e no amanhã a gente vai ver, eu estava tão desesperado ontem, mas Jesus mudou o cenário hoje. Esse é o Jesus que a gente serviu, que acalma tempestades, que anda em cima das águas. Nós precisamos confiar mais. Nós precisamos ter mais fé.
Nós precisamos desse momento a sós com Jesus. Todos os dias. Eu quero convidar você a se programar. E não deixar que os afazeres atrapalhem esse momento de você com Jesus. Sempre se programe. Porque o momento a sós com Jesus é muito importante. Porque quando chega esses momentos assim, que as ondas batem no barco, que o vento bate no barco, muitas das vezes as pessoas desistem. Muitas das vezes as pessoas afundam. E muitas das vezes saem até da presença de Jesus. Culpa de Jesus? Não. Não é culpa de Jesus. Muitas das vezes, na verdade, todas as vezes, é culpa nossa mesmo. Por quê? Porque não tinha aquele momento a sós. Por quê? Porque deixava os afazeres ficar em primeiro lugar naquele momento a sós que a gente tinha com Jesus. E eu quero lhe dizer que Jesus estava andando sobre as águas. E Jesus estava mostrando para ele ali que Jesus estava no controle de tudo. E no versículo 25, é como eu estava acabando de dizer: mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E no versículo 27 vai dizer: Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Eles estavam ali desesperados. Eles olharam Jesus andando sobre as águas. Aí eles já estavam desesperados, com o vento batendo no bar. E quando eles olharam Jesus andando em cima das águas, aí que eles se desesperaram. É um fantasma. Aí Jesus: não temas, né? Sou eu, não temas. Quem é o Jesus que a gente serve? Vou contar algumas histórias aqui de Jesus. O Jesus que a gente serve é aquele que olhou aquela viúva que tinha seu único filho, a viúva de Naim. Tinha perdido o marido e tinha perdido o filho. O Jesus que a gente servimos é aquele que ressuscitou o filho da viúva de Naim, que olhou aquela mulher ali desesperada, transformou aquele choro em alegria. O Jesus que a gente servimos é aquele que diz assim: ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. O Jesus que a gente servimos é aquele que olhou aquela família desesperada com a morte de um grande amigo dele, Lázaro. Aos 4 dias, ali morto, Jesus chegou lá e ressuscitou Lázaro. Esse é o Jesus que a gente servimos. Qual é a dificuldade que você está passando? Qual o momento difícil que você está enfrentando? Aquele mesmo Jesus que fez aquilo é o mesmo Jesus que vai mudar essa história. É o mesmo Jesus que vai mudar esse cenário. Quem é o Jesus que a gente servimos? É aquele que diz: não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus. O Jesus que a gente servimos é esse. O Jesus que a gente servimos é aquele que diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Esse é o Jesus que a gente servimos. Esse é o Jesus que muda o cenário a qualquer momento, a qualquer hora que Ele quiser. Basta a gente confiar. De que você está tendo medo? Qual o medo que está querendo roubar a sua fé? Qual o medo que está te afligindo? No casamento, Jesus ele tem o poder de transformar o casamento. É na finança, Jesus tem o poder de mudar essa história. Ah, meu aluguel está atrasado. Jesus tem o poder de mudar essa situação. Ah, eu estou desempregado. Jesus ele pode te dar pode te dar um emprego amanhã se Ele quiser. Ah, eu quero ir para outro lugar e eu preciso de um direcionamento de Jesus. Jesus ele pode te dar um direcionamento. O Jesus que a gente servimos, nada foge do controle dele. E os discípulos ali estavam desesperados. Ele disse assim: Jesus, porém, lhe falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Muitas das vezes a gente passa por muitas situações que às vezes dá vontade de jogar tudo pro alto. Mas Jesus ele vai lá e ele fala ao nosso coração: eu estou contigo.
não temas, tem bom ânimo. O Jesus que a gente serve é aquele que diz assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A gente vai ver cada milagre que Jesus fez, cada história que Jesus mudou. Será se ele não tem poder de mudar a situação que a gente está passando por um momento difícil? Ele tem, porque nada foge do controle dele. A gente vai ver aquela mulher do fluxo de sangue. Se eu não me engano, a Bíblia vai dizer que ela tinha o quê? 12 anos passando por aquela situação ali de saúde, aquele problema de saúde. E ela toca na orla de Jesus. E imediatamente ela é o quê? Curada. É na saúde o problema? Jesus está no controle. Ele está dizendo, não temas, sou eu. Ele está com nós. Mesmo que os ventos e as ondas batem no nosso barco, Ele continua conosco todos os dias. E no versículo 28, e respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Pedro disse assim, se é o Senhor, me manda ir ter contigo. O que Jesus falou? Venha. Pedro foi. Só que ele sentindo as forças dos ventos, ele começou a afundar. Muitas das vezes na nossa caminhada com Jesus, a gente passa por esses momentos assim como o de Pedro. Momento de lutas que a gente passa, momento de aflições que a gente está passando. Muitas das vezes a gente tira o foco de Jesus e olha só para as dificuldades, olha só para os problemas. E muitas das vezes a gente acaba afundando. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus está com a mão estendida todos os dias para mudar essa situação, para mudar essa história, para mudar esse cenário. E o Jesus que a gente servimos é aquele que Ele transforma e faz milagre na hora que Ele quiser. Basta a gente confiar. Basta a gente confiar nele. Já a gente vai ver que naquela história de Marcos capítulo 2, Jesus ali ele estava ensinando na casa e tinha um paralítico ali. Mas ele tinha 4 amigos. E esses 4 amigos enfrentaram uma multidão para levar esse paralítico até Jesus. E Jesus ali ensinando, olhou eles fazendo um buraco na parte de cima e o paralítico ali, e Jesus faz um milagre acontecer. E nos momentos a sós, é bom a gente ter amigos que tenham foco em Jesus. Que possamos nos ajudar nessa caminhada. Que possa ali dar uma palavra de ânimo para nós. De dizer, não desiste. Não para. Estou aqui contigo. Quando eu me converti, eu passei por muitos momentos difíceis no início. Por muitos momentos difíceis mesmo. Chegou um dos momentos que eu estava em casa orando com a minha família e chegou uns caras lá me ameaçando e dizendo, bota a cara para fora, cagueta. E eu disse, Jesus, e agora, Senhor? Eu não vou mais sair para a rua, eu não vou mais poder sair dentro de casa. Eu larguei aquela vida errada, estou vivendo uma nova vida. Acalma essa tempestade, Senhor. Acalma esse vento. Foi um momento de muita luta. Foi um momento muito difícil. Mas Jesus estava ali naquele barco. Jesus acalmou aquele vento. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele diz assim, ó, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. No versículo 27. Jesus está mandando dizer para você essa noite, tem de bom ânimo. Não tema, não desista, confia nele, seja perseverante. Ah, irmão Valdeir, eu tenho meus momentos a sós com Jesus, mas eu tenho uma dificuldade de perdoar, eu tenho uma dificuldade aqui de largar essa mentira. A Bíblia diz o que? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é nesses momentos assim que a gente tem com Jesus que ele diz para nós, meu filho, tenha bom ânimo, larga isso de mão, deixa essa mentira,
desse teu enrolo. Jesus, ele é muito bom, gente. Jesus, ele tem um poder de transformar o íntimo do nosso ser. Quantas pessoas que eu já cheguei lá dentro da penitenciária, eu pregando ali, e me reconhece ali e diz assim: irmão Valdeir, é tu, é? Eu disse: sou eu, tô aqui mesmo. Irmão, eu não sabia que tu ia, eu pensei que tu ia desviar, eu não estava acreditando na tua conversão. Mas Jesus toda vez dizia para mim: tem bom ânimo. Eu disse para ele: ó, Jesus, me dá força todos os dias, para eu poder estar aqui prosseguindo nesse caminho. E muitas das vezes, tem pessoas ali que saem dali com a vida transformada, que saem dali com uma vida para viver para Cristo, com as palavras de ânimos que a gente dá para a vida daquelas pessoas. E muitas das vezes, quando a gente está passando por um momento difícil, por momentos tão dolorosos, às vezes a gente não quer nem mais pregar a palavra. Às vezes a gente só quer pensar em nós mesmos, de Jesus arrumar aquela situação ali. Mas a gente não deve ser assim. Semana passada, eu fui buscar meu filho na escola. E na hora de eu subir para ir buscar meu filho na escola, eu encontrei um rapaz lá. É um colega meu, não vou dizer que é amigo, porque não é tão próximo. Mas é um conhecido meu, é um colega. E ele me chamou. Eu fiquei até surpreso. Ele disse: Valdeir. Eu disse: oi. Quero compartilhar uma coisa com o meu irmão. Eu disse: pode compartilhar. Ele: Valdeir, eu estava passando por um momento tão difícil na minha vida, que o vento estava tão forte, que as ondas, desse jeito, que as ondas estavam batendo tanto no barco, que eu desisti. Ele perdeu um filho. O filho dele, se eu não me engano, tinha 2 ou 3 anos. O filho dele morreu de câncer. Acho que leucemia, morreu disso aí. E ele disse assim: Valdeir, e isso me afligiu muito, isso me deixou muito desanimado. Mas mais me deixou desanimado foi a minha separação com a minha esposa. Eu disse: cara, tu se separou? Disse: eu me separei. Mas eu me reconciliei com Cristo e me reconciliei com a minha esposa. Eu disse: que bom. Ele: mas em tudo isso, irmão, o que me fez refletir demais foi todas as vezes que tu passava aqui, eu ficava te olhando. Aí eu disse: como assim? Porque eu vi a transformação que Deus fez na tua vida. E vi a vida que tu leva dedicada para Cristo. E eu passando também por um momento difícil. Aí ele disse assim para mim, e nesses momentos, eu cheguei a compartilhar com o meu pastor. Ó, lá no bar de Faxina, tem um menino que toda vez que eu olho para ele, ele dá ânimo para nós. Ele me dá ânimo. Ele me dá vontade de eu viver mais para Cristo. E é por isso que eu estou também voltando para a igreja. Me reconciliando, porque aquele pequeno é um exemplo. Não para minha honra, para minha glória, porque eu sou cheio de falha, gente. Sou cheio de falha. Mas a gente pode ser canal de bênção na vida de muitas pessoas, mesmo a gente passando por um momento difícil. Eu quero dizer para você essa noite, seja canal de bênção na vida de muitas pessoas. Talvez você está passando por um momento tão difícil e só está pensando em se livrar dessa situação. Não esquece que a gente é um exemplo para a vida de muitas pessoas. E aqui os discípulos estavam desesperados. E aqui os ventos estavam batendo no barco, as ondas. Mas a gente vai ver que depois que tudo isso passou, quando o Espírito Santo desceu sobre a vida dos discípulos, quantos milagres e maravilhas eles fizeram no nome de Jesus Cristo. Eles também passaram por um momento difícil. Eles também passaram por um momento de aperreio. Mas mesmo assim, eles continuavam caminhando com Jesus. Ele não perdia os focos de Jesus. O único que se desviou lá foi quem? Judas. Mas os restantes perseveraram. A gente vai ver que Jesus, todo tempo ali dizendo para eles: ó, calma o coração de vocês, vai acontecer isso e aquilo, mas eu vou mandar o Espírito Santo. E a gente vai ver que Paulo passou por muito momento difícil, mas ele era perseverante. Ele era perseverante, foi perseguido por causa do Evangelho, mas ele não deixou de ser canal de bênção na vida de muitas pessoas. E muitas das vezes, quando a gente está passando por esse momento difícil, a gente não quer ser canal de bênção na vida do próximo. A gente muitas das vezes não quer nem estender a mão para ajudar o outro a sair daquela situação difícil. Nós temos que ajudar uns aos outros. Talvez aqui tem pessoa aqui nessa noite que
que está passando por um momento tão difícil, precisa uma palavra de ânimo do irmão. Precisa dizer assim, irmão, eu estou contigo aqui. Eu vou te ajudar a sair dessa situação. E Jesus, ele nos chamou a gente para isso, para confiar nele, para andar de acordo com a palavra dele. E a gente vai ver aqui que os discípulos estavam desesperados, as ondas batendo no barco, vento forte. E Pedro disse, me deixa ir ter contigo. Jesus, pode vir, vem. E Pedro foi. Mas só que Pedro afundou. Naquele dia que eu preguei aqui, eu disse que Pedro tinha pegado uma lição sobre estender a mão para o próximo. E a Bíblia vai dizer aqui, que quem que estendeu a mão para ele? Jesus. Pedro sentiu medo, ele sentiu as forças do vento, tirou o foco de Jesus, ele afundou. Mas Jesus estendeu a mão para ele. E isso ali foi uma lição para Pedro. Por isso que a gente vai ver os relatos de Pedro, das histórias dele, ele estendendo a mão para várias pessoas. Porque um dia a mão foi estendida para ele. E essa mesma mão que foi estendida para Pedro, é a mesma mão que está estendida todos os dias para nos ajudar a caminhar, para nos ajudar a fazer a vontade de Jesus. Não deixa que o tempo, não deixa que o trabalho, não deixa que os momentos afazeres em casa impeça você de ter esse momento com Jesus, momentos a sós com Ele. É tão bom, é tão maravilhoso, que Ele entra na nossa vida, Ele dá um direcionamento para nós, que Ele acalma qualquer tempestade que a gente está enfrentando. E o que a Bíblia vai dizer? E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se o que estava no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E quando Jesus mudou essa situação aqui, quando Jesus acabou o vento, a Bíblia vai dizer que eles adoraram verdadeiramente. Né? Ele diz assim, eis verdadeiramente o Filho de Deus. Só porque Jesus ali acalmou aquele vento, aquela tempestade, eles verdadeiramente é o Filho de Deus. E muitas das vezes assim somos nós. Depois que Jesus ele acalma a situação aí, que a gente vai querer cair em si, para verdadeiramente Jesus estava no controle. Eu quero te dizer que Jesus está no controle todos os dias. Todos os dias Jesus está no controle. Todos os dias Jesus está conosco, no nosso deitar e no nosso levantar. Quando eu comecei aqui a pregação, que eu disse os momentos a sós de oração e os momentos a sós que a gente tem com Ele, de oração, eu quero dizer aqui assim, e o nosso momento também, na meditação da palavra. Como é que está o nosso momento? Como é que está o nosso momento na meditação? Muitas das vezes a gente vem para a igreja e abre a Bíblia só aqui e deixa de lado depois quando a gente chega em casa. E quando vem os ventos, quando vem a tempestade, a gente não sabe o que fazer. Mas Jesus está dizendo, tem bom ânimo. Sou eu, não temas. Jesus está contigo essa noite. Jesus vai mudar esse cenário. Jesus vai escrever uma nova história. Talvez você está passando por um momento tão difícil hoje, vai servir de um grande testemunho. Amanhã ou depois. Jesus é muito bom. Chegou um dia que eu estava desempregado. Assim, quando eu me converti, e eu queria um emprego, eu queria sustentar minha família de um ganho, como é que eu posso dizer, justo. Tinha largado a vida do crime, e eu disse para Jesus, Jesus, eu quero um emprego. Estou precisando de um emprego. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a arrumar um emprego. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu saí de uma segunda-feira de manhã, eu e Bismarck. E a gente começou a deixar currículo para lá, para cá, deixar. E até sexta-feira a gente começou a deixar esses currículos. Foi uma semana direto deixando. Tá bom, aí a gente chegou em casa, a gente orou junto, eu e ele.
Eu disse, Bismarck, a gente está passando por um momento tão difícil agora, né? Porque a gente não estava mais ganhando aquele dinheiro ilícito, que era um dinheiro sujo. Agora a gente ia aprender agora a ganhar dinheiro com o nosso próprio suor, né? E o vento estava batendo, porque a gente estava liso, tinha nada, a gente já tinha abandonado essas coisas erradas, e a gente começou a orar. Eu disse para Cristo, Jesus, abre essa porta de emprego, porque a gente está passando por um momento difícil. E Jesus é muito bom, gente. No sábado, eu fui fazer uma entrevista em nenhuma dessas empresas onde eu deixei um currículo. E chegou lá, eu fui o último a ser entrevistado. E teve um menino que foi na minha frente, ele fez a entrevista, o cara disse logo que ele ia se empregar, por causa do currículo dele também, né? Mas só que ele disse assim, rapaz, quando ele saiu de lá, ele disse assim para mim, diretamente para mim, ó, o rapaz disse ali que era só para mim vir segunda-feira aqui entregar meus documentos, mas só que eu conversando com ele depois, né? Ele disse assim para mim, mas só que tu disse para mim que tu tá precisando, né? Eu já tenho o meu ganho ali, eu queria só um outro emprego maior. Aí eu disse para ele que eu não queria, porque eu sabia que tu tava desempregado. Aí chegou a minha vez de fazer a entrevista, fiz no sábado. Tá bom, fiz a entrevista, o cara não falou nadinha. No domingo, eu estava me arrumando para ir para a igreja à noite. A gente congregava ali numa outra congregação. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tomando um banho, fui para sair para ir para o culto e eu voltei para tomar uma água. Quando eu saí de novo, eu ia o celular tocando em cima do sofá. E eu atendi. Era seu Veras, o dono da empresa, em pleno domingo à noite. Aí eu pergunto, qual é o RH que liga para uma pessoa em pleno domingo à noite? É Jesus que está no controle. E Jesus, ele não perde o controle de nada, gente. De nada. É por isso que eu digo para você, não deixe esses momentos a sós de lado. Não só por isso, mas é por aquilo que Jesus é. É por aquilo que ele fez por nós. Pedro estava afundando. Se fosse o outro, né? Que Pedro deu uma de ousado. Ah, se é o Senhor, deixa ele ter comigo. Se fosse outro, ele deixava Pedro morrer ali afogado, mas ele não fez isso. Jesus não vai te deixar sozinho. E ele nunca te deixou sozinho. Tem bom ânimo. Ele muda o cenário. A gente vai ver um homem de fé, uma história de fé, que é a história de Jó. Foi golpeado em várias situações da vida dele. Casamento, na finança, nos filhos, na saúde. Mas ele tinha confiança em Deus. E a gente vai ver essa história no final desse livro, o que Deus fez. Aonde você está sendo golpeado? Aonde você está passando por um momento difícil? Eu quero lhe dizer que Jesus vai mudar essa história. Eu quero lhe dizer que Jesus é aquele que diz assim, ó, vem sobre mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, né? Que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Isso é o Jesus que a gente serviu. Que é aquele que está de braços abertos todos os dias para aliviar a nossa alma, para nos dar um direcionamento e para acalmar as tempestades da vida que a gente está passando. Porque muitas das vezes, muitas pessoas desistem nesses momentos difíceis. E eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite e fechar seus olhos no seu lugar. A fechar seus olhos no seu lugar. E eu quero lhe dizer que Jesus, ele te conhece. Jesus sabe do momento difícil que você está enfrentando. Eu quero lhe dizer que Jesus, ele está no barco. E nada foge do controle dele. Não deixe que as circunstâncias, os afazeres, atrapalhem o momento de vocês a só com Deus.
O momento de oração é muito importante. Talvez você já está um tempinho sem esse momento. Só preocupado com o serviço, preocupado com os afazeres em casa e está deixando esse momento de lado. Eu quero convidar você e fazer até esse convite de encorajamento a dizer: volte com esses momentos de novo. Não deixe que nada te atrapalhe. Jesus, ele não perdeu o controle da situação. Jesus não te abandonou. A Bíblia vai dizer que os fios do nosso cabelo são todos contados por ele. A Bíblia vai dizer, ele mede o oceano na palma da mão dele. Jesus é bom. O tempo todo Jesus é bom. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E muitas das vezes, atrás do nosso sorriso, tem uma grande lágrima. Talvez você está passando por um momento assim, e ri aqui, mas por dentro está com uma grande lágrima. E eu quero dizer que essas lágrimas Jesus vai enxugar. A Bíblia vai dizer isso no livro de Apocalipse, capítulo 21, em versículo 4. Que não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dor, tristeza. Um dia isso tudo vai passar. Um dia a gente vai estar com Ele no céu de glória. Persevera. Não desista. Não fica olhando só para a dificuldade. Jesus, Ele está no controle de tudo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos. E quem sabe, cante comigo essa canção. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, que jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso, Senhor Jesus. Senhor, talvez aqui tem pessoas que chegou aqui, Senhor, passando pelo momento tão difícil, Senhor, pelo momento tão complicado, Senhor, que está pensando até em desistir, Senhor. Nós oramos, Senhor, lhe pedindo ânimo, Senhor, para que nós possamos continuar caminhando contigo, Senhor, para continuar focando nossos olhos ao Senhor, Pai. Senhor, nos dê força, Senhor. A Tua palavra diz, Pai, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Eu te peço, Senhor, deste ânimo, Senhor, para nós vencer, Senhor. Dê ânimo para nós, Senhor, para nós continuar caminhando contigo, Senhor. A Bíblia vai dizer que o choro dura uma noite, Senhor, mas a alegria vem pela manhã, Senhor. Eu oro para que essa alegria chegue, Pai, ao coração de cada um aqui nesta noite, Senhor.
Senhor, talvez tem pessoas aqui, Pai, que está passando por um momento tão difícil no relacionamento, pelo momento tão complicado, Senhor, que o vento está batendo lá, as ondas estão batendo lá. Senhor, nós oramos, Senhor, para que o Senhor entre nesse relacionamento, Pai, e mude essa história, Senhor. Faça desse relacionamento, meu Pai, um altar de adoração a Ti, Senhor. Senhor, talvez aqui nesta noite, Senhor, de pessoas que estão passando por um momento tão complicado, meu Pai, financeiramente, Senhor, que não tem recurso para botar nada dentro de casa, Senhor, nenhuma comida. Senhor, eu oro, Senhor, entra com providência também nessa área, Senhor Jesus, porque muitas das vezes a gente fica desesperado, Senhor, querendo botar algo em casa e a gente às vezes não, sem condição para isso, Senhor. Mas a Bíblia diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata, Senhor. Muda essa história, Senhor. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém? Vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus Cristo.